Tá no ar o podcast que não pergunta para agradar, pergunta para revelar. Eu sou o Eduardo Rodrigues e este é o Cadê a Verdade? E se você chegou agora, já sabe o ritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like e compartilha. É de graça, não dá trabalho e pode incomodar quem prefere a verdade escondida. No episódio 10 do Cadê a Verdade, a gente já havia denunciado a invenção mais bizarra do prefeito Adeildo Nogueira. A tal Câmara Paralela, criada por decreto. Um teatrozinho batizado de Sessões do Poder Executivo, onde o prefeito preside, delibera, dá tribuna livre e ainda transmite tudo como se fosse sessão oficial. Um verdadeiro circo político com dinheiro público, violando a Constituição e zombando da separação de poderes. E sabe o que é pior? Os vereadores Tufão, Edão, Paulo Preza, Cristina Tega e Jura participaram vergonhosamente da primeira sessão executiva do aprendiz de ditadorzinho de quinta categoria. Se o episódio passado foi denúncia no microfone, agora é denúncia no papel timbrado do Ministério Público. E não tem volta. Ou a Justiça coloca limite nesse teatro, ou Campo Limpo Paulista vai assistir ao prefeito ensaiando a peça do autoritarismo em praça pública. Pois bem, esse caso deixou de ser apenas pauta do nosso podcast e virou denúncia oficial. Protocolamos representação no Ministério Público contra esse decreto, o decreto 7.463 de 2025, que ultrapassa os limites do poder regulamentar e afronta a separação dos poderes. Mas não basta olhar só para o decreto, porque junto com o texto frio do Diário Oficial vem o uso quente e abusivo da máquina pública. Redes sociais, publicidade oficial, transmissão ao vivo, tudo bancado por você para inflar a imagem do prefeito. Na prática, o prefeito quer ser executivo, legislativo e, se deixar, até judiciário. E pior, transforma a máquina pública em palanque pessoal. A primeira sessão foi vendida como audiência com os motoboys e exibida nas redes oficiais da prefeitura. Um ato administrativo? Não, claro que não. Uma peça publicitária financiada com dinheiro público, em violação direta ao que a Constituição determina sobre publicidade institucional. Aí vem a pergunta que não cala. E os vereadores? Aqueles que deveriam defender a Constituição, preferem defender o prefeito, fingem que não veem, fazem cara de paisagem e seguem como figurantes nesse circo montado pelo alcaide. E aqui não tem rodeio. O que o Adeildo fez não é inovação, é abuso.
é autopromoção descarada usando a máquina pública. É publicidade travestida de ato administrativo. É palanque eleitoral bancado pelo contribuinte. É transformar Campo Limpo Paulista num laboratório de autoritarismo barato, testando até onde a população vai aceitar ser enganada com lives, decretos e propaganda oficial. Enquanto isso, a cidade segue sem rumo. O dinheiro que deveria ser usado para resolver problemas reais é desviado para sustentar um show de autopromoção. É ou não é um caso concreto de abuso de poder político e econômico? E não é coincidência. Essa obsessão em criar atalhos fora da lei tem nome: nostalgia autoritária. É a velha dificuldade de aceitar a democracia, com suas regras, freios e contrapesos. Winston Churchill dizia o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, salvo todas as outras. E é exatamente isso: imperfeita, lenta, mas é o que garante que nenhum governante se transforme em dono do país ou da cidade. E basta olhar para o que acontece no cenário nacional. Enquanto o STF julga pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, aqui em Campo Limpo Paulista, o prefeito e parte dos vereadores parecem inspirados nesse mesmo roteiro. Inventam câmaras paralelas, zombam da Constituição, tratam a máquina pública como palanque pessoal. E isso não é inovação. É a velha saudade da ditadura maquiada de modernidade. Se agora falamos da invenção mais absurda do prefeito, a tal da Câmara Paralela, agora é hora de falar de outro atraso: o atraso democrático. A Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista se viu obrigada a impetrar um mandato de segurança contra o prefeito Adeildo Nogueira. Sim, você não ouviu errado. Você ouviu corretamente. O legislativo processando o executivo. Isso tudo para poder pagar até papel higiênico e férias de servidor. Isso não é descaso administrativo. Isso é sabotagem institucional. Enquanto a Constituição de 1988, essa que está aqui diante de vocês, foi feita para equilibrar os poderes, o Adeildo resolveu brincar de ditadorzinho de quinta categoria, bloqueando o orçamento, asfixiando a Câmara e colocando em risco o funcionamento da Casa de Leis. E aí entra o papel de 3 fiéis escudeiros do prefeito: Tufão, Paulo Preza e o nosso Edão. O Tufão, em plena tribuna, e nós dissemos isso, teve coragem de dizer que vereador não precisa fiscalizar tanto o executivo, como se abrir mão da função constitucional fosse prova de lealdade. Já o Edão e o Paulo Preza vivem repetindo que quem quiser falar com o prefeito, fala com a gente.
é aquele clássico fala com nós, deixa com nós. Como se fossem um saque municipal engravatado, sempre pronto para atender única e exclusivamente o chefe. O problema aqui é que eles parecem não perceber que não passam de office boys de luxo do prefeito. Não são líderes políticos, são única e exclusivamente garotos de recado. E aqui é importante deixar claro, não é a Câmara que se ajoelha totalmente, é essa ala submissa, esse grupinho de despachantes políticos que prefere blindar o prefeito ao invés de defender o povo. Quem se orgulha de ser ouvido todos os dias pelo prefeito, quando esse prefeito trata a Câmara como departamento subordinado, não é aliado, é capacho, é correio elegante do executivo. E o prefeito? O prefeito não passa de um projeto mal acabado de autocrata, um aprendiz de ditador, sem talento, sem estofo e sem noção alguma da liturgia do cargo. Enquanto isso, a cidade paga a conta. Fornecedores sem receber, transporte público no caos e parte da Câmara transformada em balcão de recados do ditadorzinho, quase não saiu, da prefeitura. E a pergunta que fica é simples. Até quando o nosso legislativo vai aceitar ser tratado como puxadinho do executivo? E até quando vereadores vão se orgulhar de serem apenas telefonista, garoto de recado do prefeito estagiário da tirania? Se de um lado a gente tem um prefeito que brinca de ditadorzinho e vereadores que se orgulham de ser office boy de luxo, do outro lado a gente tem um povo que continua esperando as promessas de campanha virarem realidade. E aí, minha amiga e meu amigo, a história se repete. No papel, o prefeito prometeu um transporte moderno, integrado com tarifa justa, e na prática, o que chegou foi mais subsídio. Subsídio este entregue para a empresa de ônibus e nenhuma melhora para quem depende do serviço. Então, vamos abrir o plano de governo e conferir juntos o que foi prometido e o que nunca saiu do ponto. Vamos relembrar o que está no plano de governo, porque promessa é compromisso, não é propaganda de fim de semana. A primeira promessa contida no plano de governo do Adeildo Nogueira e o Marcelo de Araújo: redução da tarifa municipal de transporte público. A ideia era incentivar o comércio, movimentar a cidade e ajudar o trabalhador. O que aconteceu? Nenhuma redução. Muito ao contrário. Quase 3 milhões de subsídio direto para os cofres da Rápido Luxo Campinas. Dinheiro do povo entrando no bolso da empresa. E o povo
continua pagando a mesma passagem. Na verdade, maior, né? E eu pergunto, se o subsídio já foi pago, o que a população recebeu em troca? Prefeito, o que vale mais? Sua palavra, dita lá na campanha, ou o contrato com a empresa? Segundo a promessa contida no plano de governo do Adeildo Nogueira e o Marcelo de Araújo, revisão do contrato e cumprimento das metas. Já se passaram 8 meses. Cadê a revisão? Cadê o relatório de meta? Ou será que esse item virou deixa para a próxima gestão? Terceira promessa do plano de governo de Adeildo e Marcelo de Araújo. Integração com a CPTM. Uma ideia certamente relevante, porque faria sentido real para o trabalhador. Mas até agora, nem sinal, nem estudo e nem reunião séria com o Estado. Quarta promessa, só no transporte público nós estamos falando. Expansão do centro, abertura de vias, melhorias no Botujuru, ligação entre o Marquete e o Santa Catarina. Sabe o que aconteceu? Nada. Zero. Nem pedra fundamental, nem maquete, nem plaquinha. O prefeito Adeildo e o seu vice, Marcelo de Araújo, eu quero dizer que não é má vontade, é constatação. O que vocês mostraram até agora é apenas um grupo de promessas vazias que foram feitas em campanha e não viraram e não são prioridades do governo dos senhores. Mas fiquem tranquilos, o TikTok tá bombando, né? Afinal, quem precisa de ônibus? Para que ônibus funcionando? Para que ônibus rodando com qualidade? E agora vamos falar do tal contrato com a Rápido Luxo Campinas. Ele tem cláusulas claras. Não sou eu que estou inventando isso. É o que está lá, assinado no contrato. Na cláusula 12.3, por exemplo, diz lá, implantar novas linhas quando solicitadas. Cadê as linhas novas? Quantos bairros continuam sem receber este benefício? Quantos trabalhadores perdem horas porque precisam andar quilômetros até o ponto mais próximo? Cláusula 12.4. Manter os veículos em bom estado. Parece até piada. Quem anda de ônibus sabe. Ônibus caindo aos pedaços, bancos quebrados, sujeira acumulada. O item 12 da cláusula 12.5. Manter e pintar os abrigos de ônibus uma vez por ano. Não completou um ano ainda o seu mandato. Esse sim vem até do passado. Pois é, se você mora aqui, sabe, ponto de ônibus com ferro torto, sem cobertura, sem pintura e alguns sem absolutamente nada. Cláusula 12.18, a gente pulou bastante. Idade média da frota. Está lá no contrato assinado com a Rápido Luxo. No máximo 5 anos. Será que alguém da prefeitura já entrou num ônibus da Rápido Luxo? Porque se a média é de 5 anos, eu queria, sinceramente, ver os documentos. Prefeito, em 8 meses,
Não deu tempo de cobrar nada disso? E os senhores vereadores da base, quantas multas a empresa levou por descumprimento? Quantos relatórios vocês pediram? Ou a coragem só aparece na hora de defender o prefeito? E agora vamos falar do que outras cidades estão fazendo na área de transporte público. Nós citamos aqui há um tempo atrás, como exemplo, Maricá. Tarifa zero, transporte gratuito, funcionando. Porto Alegre, integração digital com QR Code e aplicativos. São José dos Campos, um aplicativo de fiscalização em tempo real. Ou seja, você mostra, por exemplo, que o ônibus está atrasado e a empresa, na hora, fica sabendo, tem conhecimento disso. Em Mogi das Cruzes, frota renovada e dados abertos. O que são esses dados abertos? Qualquer cidadão pode verificar estado dos ônibus, as condições de cada ônibus, enfim, qualquer informação que queira sobre a frota de ônibus da cidade. E Campo Limpo Paulista? Continua no ponto, esperando o ônibus que nunca chega. Se essas cidades conseguiram, o que é que falta aqui? Dinheiro ou vontade política? Prefeito Adeildo, se você gosta tanto de contatar políticos em todos os lugares, por que não viaja para aprender com quem já resolveu o problema no transporte coletivo? Nós recebemos esses dias algumas reclamações de pessoas que se servem do transporte público. Então tem um aqui que diz: o ônibus da minha linha passa lotado todo dia. Se não correr, não entra. Outro: eu fico no ponto meia hora. E isso aqui eu vou dizer, eu fiquei a semana retrasada 40 minutos. E não passa nada. Outra reclamação: quando chove, não tem abrigo. Fico encharcado esperando o ônibus. Outro reclamo: o ônibus quebra no meio do caminho. A gente chega atrasado no trabalho. A pergunta dele: quem paga esse prejuízo? Essas falas não são invenção, são a realidade de quem depende do transporte. E eu pergunto, será que o prefeito já ficou 40 minutos no ponto na chuva? Será que o vice, Marcelo de Araújo, já perdeu o ônibus e chegou atrasado, correndo risco de ser demitido no trabalho? Perguntas colocadas para os senhores, porque o plano de governo dizia outra coisa. Agora, vamos colocar uma ordem, vamos estabelecer uma ordem aqui. Plano de governo é documento oficial, não é panfleto de campanha, é compromisso registrado. Por esse motivo, a Justiça Eleitoral solicita de cada candidato um plano de governo. Aquilo não é um panfletozinho qualquer, é um compromisso firmado com o eleitorado, é um compromisso firmado com a cidade. Prometer e não cumprir não é detalhe, é fraude eleitoral. Prefeito Adeildo, quando você assinou o plano de governo, assinou um contrato com a população. A pergunta é: você vai rasgar esse contrato sem nem pedir desculpas? Porque até agora é isso que aconteceu. O contrato está mofando na gaveta. Ou já foi até rasgado. Somente nós que resgatamos o seu plano de governo. E os senhores, vereadores da base, a quem vocês servem? Ao povo que paga a passagem
ou ao prefeito que paga favores. Falamos da Câmara Paralela, falamos das promessas quebradas no transporte público, mas agora é hora de tratar do ponto mais sério deste episódio. Porque não ficou só na denúncia que nós mostramos acima, que fizemos ao Ministério Público. Ontem, dia 8, segunda-feira, nós protocolamos oficialmente na Câmara Municipal um pedido de cassação do mandato do prefeito Adeildo Nogueira. Não é ato banal, não é gesto simbólico, é medida prevista em lei quando um prefeito ultrapassa todos os limites. E ao criar, por decreto, uma espécie de parlamento paralelo, Adeildo Nogueira feriu a Constituição, afrontou a separação dos poderes e usou a máquina pública para autopromoção. Nós temos consciência do peso desse pedido. Sabemos das consequências que um processo de cassação traz para uma cidade inteira. É duro, é incômodo, mexe com a política, com a administração e com a confiança da população. Mas também sabemos de outra coisa. Aqueles que receberam o sagrado voto de cada cidadã e de cada cidadão desta cidade não podem, melhor dizendo, se esconder. O cargo de vereador não é cadeira decorativa, não é tapete vermelho para o autoritarismo. É função de fiscalização, é defesa da democracia, é a voz do povo dentro da Câmara. Por isso, o pedido está na mesa. Agora cabe ao Legislativo decidir se cumpre o papel que a Constituição lhe dá ou se vira cúmplice de um projeto autoritário. E fica o recado aqui. Em Campo Limpo Paulista, não dá mais para fingir normalidade. Um prefeito que cria parlamento paralelo, que usa a máquina para autopromoção, deve ser responsabilizado. O pedido de cassação está feito. Agora é com a Câmara Municipal. Agora é com os 13 vereadores. A cidade inteira vai poder verificar quem tem coragem de honrar o voto e quem prefere se esconder no palco do prefeito. Eu sou o Eduardo Rodrigues, fechando mais um Cadê a Verdade? Porque a verdade aparece, doa a quem doer. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!